Olá, meus amigos, graça e paz. Eu sou o pastor Itamar Vicentini, de volta com você. E eu quero agora concluir sobre princípios para viver uma grande multiplicação em Marcos capítulo 6. E agora, o versículo de número 41 e 42 diz que depois de Jesus dar graças pelos 5 pães e 2 peixes, ele repartiu os 5 pães e os 2 peixes por todos. E o versículo 42 diz que todos comeram e ficaram fartos. Quando se deu a grande multiplicação? Foi quando todos se assentaram em ordem? Não. A grande multiplicação começou colocando as coisas em ordem. Foi quando Jesus deu graças? Não. A grande multiplicação começou quando ele deu graças. Mas a multiplicação mesmo, ela se deu quando eles começaram a repartir. O maior problema do ser humano é querer uma grande provisão, é querer uma grande multiplicação, mas não dar propósito a isso. Lá em Tiago, no capítulo 4, ele disse que muitos pedem e não recebem. E não recebem porque pedem mal quando pedem, porque pedem apenas para gastar nos seus próprios deleites. Jesus, ao dar graças pelos 5 pães e 2 peixes, ele não deu graça por si mesmo. Ele deu graças porque agora ele poderia usar aquela provisão para multiplicar e abençoar toda uma multidão. Para que você quer viver uma grande multiplicação? Você está disposto a ser canal de bênção? Ser um abençoador? Deixa eu te contar um segredo. Você observou que quando ele começou a repartir o pão e o peixe é que começou a ocorrer a multiplicação? Imagine a cena. Eles começam a pegar 2 peixes e 5 pães e picar. Começa a fazer com que ele pudesse ser servido por aquela multidão. E quanto mais eles picavam em cestos, mais cestos se enchiam. Então eles iam picando e o pão não acabava. Eles iam picando e o peixe não acabava. Eles iam servindo, o pão não acabava. E o peixe não acabava. Você consegue imaginar essa cena? Conforme eles iam dando, o povo ia tirando, mais peixe e pão ia tendo. Quando eu estou disposto a repartir, Deus se prontifica a multiplicar. O maior problema de nós seres humanos é que pedimos demais para nós mesmos e pouco estamos dispostos a servir, a doar, a fazer para o próximo, pelo próximo. E aqui tem uma verdade que eu preciso trazer para você. Observe bem, haviam 5.000 pessoas para comer. Vamos fechar nesse número? 5.000 pessoas. 5.000 pessoas para comer. Só que só havia 12 pessoas para servir e 1 pessoa para doar. Só um menino com 5 pães e 2 peixes tinha para doar, mas tinha 5.000 pessoas com fome e necessitados para comer e apenas 12 para servir. A gente aprende aqui que, já falei no vídeo anterior e vou repetir, esses 5 pães e 2 peixes poderia suprir a necessidade daquele garoto da sua casa para um café da tarde, para uma refeição do dia. E ele resolve doar. Esses 5 pães e 2 peixes poderia suprir a necessidade dos 12 apóstolos com Jesus para uma refeição juntamente com aquele garoto. Mas eles resolvem repartir. Percebam uma grande revelação nesse texto e uma grande verdade. Se aquele garoto fosse para casa com 5 pães e 2 peixes, ele e a sua família estariam alimentados suficientemente, mas aquela multidão ficaria com fome e os 12 discípulos de Jesus também. Se os discípulos pegassem os 5 pães e os 2 peixes do garoto e comessem em particular, sozinhos com Jesus e o garoto, eles estariam com porções pequenas, mas eles estariam supridos com uma provisão momentânea, alimentados, mas a multidão iria embora dispersada com fome. Jesus não deixou isso acontecer. Jesus ensinou que eles deveriam repartir. O que nós aprendemos com isso? 5 pães e 2 peixes representa a semente que não deve ser comida. Se os apóstolos comessem a semente não seria multiplicada. Não haveria multiplicação, não haveria grande provisão. Agora aprenda, quando eles repartiram, cumprindo a ordem de Jesus, a Bíblia diz que toda a multidão comeu e saciou a sua fome. E
E sabe o que aconteceu em seguida? Sobraram. Olha que coisa incrível. Sobraram exatamente 12 cestos. Quantos discípulos eram? 12. Ou seja, por eles não terem pego os 5 pães e os 2 peixes para si mesmos e pensado em alimentarem-se apenas eles, mas se dispuseram a fazer o que Jesus mandou, distribuir, servir, alimentar os demais, quando todos estavam devidamente saciados, os discípulos experimentaram da multiplicação, tendo de sobra para eles 12 cestos, ou seja, cada um deles tiveram um cesto de pão e um cesto de peixe só para eles. Você percebe como Deus age e nos ensina nesta experiência maravilhosa da multiplicação dos pães e dos peixes? Aprenda com isso você também. Coloque em ordem aquilo que precisa ser colocado. Aprenda a dar graças pelo que você já tem. Mas se disponha. Coloque propósito nessa multiplicação que você quer ter e viver. Nos seus negócios, na sua empresa, na sua família, na sua igreja. Esteja disposto a servir, a doar, a dividir, a distribuir. Assim virá a grande multiplicação. Não é retendo que eu vou viver a abundância. Não é guardando só para mim, desfrutando só apenas eu, que vai me proporcionar a experiência da grande provisão e da grande multiplicação. O segredo está no repartir. O segredo está em eu dar um propósito a mais naquilo que Deus pôs na minha mão. Servir o próximo, servir o reino, servir a obra de Deus, atender o necessitado. Quando eu distribuo, quando eu reparto, Deus multiplica o que está na minha mão. Por quê? Porque Ele quer que eu tenha mais ainda, para eu poder dar mais ainda, para que mais multiplicações aconteçam. Então, para você viver uma grande multiplicação, não coma a semente. Não pega 5 pães e 2 peixes, guarde apenas para você. Não pegue 5 pães e 2 peixes, você que é líder, obreiro, pastor, você que é empresário, você que é um chefe de casa. Não pense só em você. Multiplique isso, reparta isso. E você vai ver que esta sementeira vai prosperar, segundo diz a palavra de Deus. E não vai faltar. Aliás, vai sobrar. E aí está o grande segredo que eu quero concluir essa palavra. Em Provérbios, capítulo 3, versículo 9, diz que quando eu honro a Deus com a primeira parte de todos os meus benefícios, o versículo 10 diz que vai transbordar, vai encher o meu celeiro e transbordar o meu lagar. Pegou a visão? Olha que coisa interessante. Encher o celeiro, ou seja, eu terei suficiência para mim, para minha família, para os meus negócios, para a minha igreja local. Isso é bom já, não é? Encher celeiro, ter suficiência, não ter falta de nada para mim. Mas transbordar o lagar representa algo maior. Além de eu ter suficiência para mim, eu terei suficiente para outros. Porque transbordar além de estar cheio, é ter além do que é necessário. Que quando transborda, derrama. Ou seja, vai abençoar outros ao meu redor. Vai beneficiar mais pessoas do que a mim mesmo. Fique com esta palavra. E eu espero que esta ministração, que esses princípios tenha despertado você para que você possa agir em fé e viver e experimentar uma grande multiplicação na sua casa, na sua empresa, na sua igreja e na sua família, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você. Um forte abraço.